Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua realidade. Eu sou o Jonathan Santos, CEO do Grupo TecnoSpeed, e hoje nós vamos discutir como o ponto de venda, o famoso PDV, deixou de ser apenas um local de transações financeiras e se transformou em um verdadeiro centro estratégico para que você possa agregar muito mais valor ao seu software e à sua software house. Então, para falar sobre isso, eu vou receber aqui o Marcelo Couto, COO da Destacha, uma referência em soluções de pagamento e integração para o varejo. Então, prepare-se para entender como as software houses podem ser protagonistas dessa transformação digital no PDV. E claro, aproveita também para se inscrever aí no canal, ativar o sininho e deixar aquele like no vídeo, tá? Isso ajuda muito a gente a levar o conteúdo a cada vez mais pessoas. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, estou aqui com o Marcelo Couto. E não pode falar Marcelo Couto, né? É o Marcelo. Não pode juntar, não isso pode. É bronca de mãe, né? É o Marcelo, COO na Destacha, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Sou fã do conteúdo, do material de vocês. Que legal. E vamos lá. Bora. Bom, pra gente descontrair um pouquinho, a gente tem um quebra-gelo, tá? O nome do nosso podcast é Além do Software. E ao que isso remete? Quando o pessoal né, usa o software, ele não tem noção da empresa que está por trás fazendo aquele software. Né? Ele só usa ali, funciona, né? Legal, tal. E existem muitas histórias que acontecem nesses bastidores, né, que as pessoas não sabem. Aqui a gente quer saber esses bastidores. E eu gostaria de te convidar a compartilhar uma experiência profissional que tenha acontecido na Destacha ou outro lugar. De preferência engraçada, a gente gosta de dar risada. E dos outros dos outros é melhor, né? Mas sinta à vontade, então, Marcelo, compartilhar com a gente uma situação inusitada. Legal, eu acho genial essa abordagem do além do software, né? Porque no fundo, o que faz a diferença, é o que a gente vai explorar nesse bate-papo. E a história inusitada, né? Eu pensei aqui uma história que ajuda até... É um pouco engraçada, mas ajuda até a contar a minha trajetória e a minha conexão com a Destacha. Boa. Eu sou um quase co-founder da Destacha, mas, na verdade, eu entrei depois que a Destacha foi fundada. A minha trajetória como executivo, eu fui executivo da Shell, da Raizen, da Cosan, eu já atuei... Os últimos 10 anos foram em tecnologia de pagamento, mas eu já atuei em diversos segmentos. E aí, quando eu conheci a Destacha, eu tocava o marketing de combustíveis da Raizen, da Shell, os postos de gasolina Shell. Eu já tinha um aplicativo, eu cuidava do aplicativo do Shellbox, que ali já era uma super evolução minha pessoalmente e da empresa também, nesse mundo de pagamento, de tecnologia. Era um programa de relacionamento ali, né? Era um programa de relacionamento, um aplicativo de pagamento que escalou muito. No meu último ano lá, a gente saiu do 0 a 8 bi de vendas. Caramba, em um ano e meio. Que legal. Foi uma doideira. E aí eu conheci a Destacha e achei a tese da Destacha genial, né? Porque era exatamente o que eu fazia no mundo digital do Shellbox, né? Mas no mundo físico. E eu achava ali uma tremenda oportunidade, né? Eu já fazia uma orquestração de pagamento, eu já ia muito além do software no ambiente do Shellbox. E quando eu entendi que a Destacha podia fazer algo muito parecido no mundo físico, eu achei genial, né? E aí conheci o Felipe, que é o founder da Destacha, meu sócio hoje, e me encantei com a Destacha e quis participar, quis interagir ali e aprender mais sobre a Destacha e ver como podia se aplicar no mundo físico ali da rede de postos, né, da nossa rede. Eram mais de 7 mil postos. E aí começamos os primeiros pilotos da Destacha e foi bem no comecinho da criação da Destacha. Ali era final de 2020, começo de 2021. Os primeiros clientes da Destacha foram postos que eu indiquei.
E estava tudo certo. E aí eu, num café com o Felipe, né? Animado ali com o piloto e tudo, eu mencionei, olha, pô, a gente vai ter uma convenção. Estava falando um pouco sobre o nosso ambiente, né? Como era a dinâmica de um posto de gasolina, como era a nossa relação com os donos de postos. E aí comentei desse evento, que era uma convenção anual, que a gente fazia, a gente fechava, né? Era uma convenção para 3 mil pessoas, 4 dias. Grande, no Iberostar. E aí para Destacha que estava começando. Para Destacha que estava começando, estava engatinhando. Os primeiros 10 clientes da Destacha fui eu que apresentei, né? E aí o Felipe, ele me fala assim, pô, mas isso era janeiro, né? Alguma coisa assim. E o evento era em maio, né? E eu comentei só para dividir ali o que estava acontecendo e tudo. E ele, pô, mas eu quero participar. Caraca! Quer participar do quê? Você quer ir no evento, né? Conhecer? Acho legal. Não, eu quero um espaço, eu quero um stand no evento. Caraca! Mas como assim você quer um stand no evento? Ousado, hein? É para 7 mil postos, 3 mil pessoas. Olha, Felipe, a GetNet, só a GetNet, na época a gente tinha uma parceria de adquirência com a GetNet, ela assina 5 bi de contratos, ela leva a empresa inteira, para todo mundo. Você acabou de começar, como é que você quer? Não, eu quero... Olha, mas ele ficou ali... Sonho grande, já começou. Sonho grande, mas ele ficou uma semana me enchendo a paciência, eu quero participar. Falei, tá, então... Aí eu fui jogar o desafio, né? Vou te mandar um Media Kit, então, pra você dar uma olhada. Eu fiz melhor, eu falei, vou te dar uma rede de postos inteira aqui, uma rede, sei lá, com 15 postos, implementa aqui, depois a gente fala. Aí ele viu o tamanho. Aí ele viu o tamanho que era o desafio de estar no ambiente de posto, muita transação, era um comecinho da Destacha, e aí ele volta, e hoje a gente ri com isso, né? Porque ele fala, realmente, eu não tinha a menor condição de estar num evento gigante como aquele, né? Pô, ia ser sabatinado até o cara. Não, ele ia parar no primeiro empresário ali que estava procurando ele, né? Era o comecinho da Destacha e tudo, né? Mas essa foi a forma como eu conheci a empresa, me encantei tanto pela tese de ir além da tecnologia de TEF, ir além do transacional, explorar a oportunidade no PDV. Sempre apoiei a Destacha, depois o mundo foi dando várias voltas, eu fui fazer outras coisas da vida, muitas vezes mais perto ou mais distante da Destacha. E como a gente fala, né, eu gostei tanto de vender a tese que eu resolvi comprar e vim vender aqui a empresa, né? Então, boa. Me juntei depois anos ali ao Felipe. Mas eu quero aproveitar esse gancho que você trouxe, né, do PDV, né, no varejo. Eu queria entender como que você enxerga esse papel do PDV no varejo. Você tem muita experiência, né? Já teve, inclusive, ali na palma da mão ali, né? Com o Shellbox, né? Que era o aplicativo da Shell, fazendo um relacionamento. Como é que vocês estão olhando esse novo papel do PDV? Bom, tem muita transformação acontecendo no varejo, para o comerciante, para o lojista. Várias dessas transformações, elas impactam o ato de pagar, impactam a configuração do PDV, ou impactam, né, o dia a dia ali daquele comerciante, daquele lojista que está ali com o negócio dele, com a operação dele, né? E aí eu encaro o PDV algo como realmente muito estratégico. E uma tremenda oportunidade, né, para a audiência que está aqui, cliente de vocês, que está aqui nos assistindo, né, as automações, as software houses, os softwares ali para PDV de varejo, eles têm uma oportunidade única de ser protagonista e levar todas essas transformações, sair na frente, levar essas transformações e ajudar o comerciante a digerir tudo isso que vem acontecendo, né? Estou falando de Pix, eu estou falando de mudanças na jornada, de uma forma geral, no varejo. Dependendo do segmento, tem tanta transformação acontecendo, né? Integração online, offline. Enfim, tem muita coisa acontecendo que envolve o comerciante e o PDV. E do lado do copo cheio, eu acho que tem tudo para a software house, para a automação ser protagonista nisso. Legal. Esse é um movimento que ele não começou hoje, né?
Claro. Ele já vem com algumas empresas, inclusive de olho, em grandes software houses de olho, né? A gente vê uma aquisição de Lynx, Stone, depois agora vendo uma outra transação, né? De TOTUS e Lynx recentemente, né? Porque o mercado ele tá entendendo que tem uma fatia de bolo ali que não está sendo ainda bem explorada, né? Quando você fala de ter um olhar estratégico, falando pro gestor da software house, o que ele deveria prestar atenção ou conectar a estratégia da empresa dele com esse olhar estratégico para esse movimento que está acontecendo lá no PDV? Em termos práticos, assim, cara, como é que eu surfo essa onda aqui dentro da minha software house? Perfeito. Bom, eu acho que uma coisa que a software house faz muito bem, né, é a proximidade com o comerciante. É a relação que ela tem com o comerciante. Confiança, né? É uma relação de confiança, é uma relação de resolver problema, né? Olha quantos problemas uma automação, uma software house resolve ali para o comerciante, né? Uma gestão de estoque, uma gestão de pedido, muitas vezes uma gestão financeira do fluxo de caixa. Então, esse movimento de antecipar o que o comerciante está tendo dificuldade, essas transformações que estão acontecendo em pagamento, em gestão, em tecnologia, como a software house pode ajudar o comerciante, né? E se antecipar, vai levar a software house ela a ir além do transacional de pagamento ou ir além do software em si. Né? Eu vou dar uns exemplos e, obviamente, eu vou usar os exemplos de pagamento aqui, que é onde a Distacha está muito inserida. Né? Vamos lembrar que há 15 anos atrás, olha a transformação que vem acontecendo e como a software house pode se posicionar nisso. 15 anos atrás, todo mundo vai lembrar bem, eram duas empresas que faziam transação de cartão. Basicamente. A gente chegava no estabelecimento e perguntava, aceita cartão? Ou aceita Visa? Ou aceita Master? Não era assim? Basicamente. O que aconteceu? Esse mercado abriu. Hoje, a gente saiu de duas empresas para uma infinidade, né? Tem mais de 20 adquirentes. Quando pega subadquirentes, passa de 100. E isso se traduziu em mais competição. Esse é um mercado, né? Você já deve ter ouvido, Jonathan, a guerra das maquininhas, né? Sim. É por isso, aumentou a quantidade de empresas de pagamento, começa a ter concorrência. Concorrência traz o quê? Disputa pelo ponto de vendas, redução de taxa. Então, isso tudo veio acontecendo em benefício do comerciante. Sim. Só que isso trouxe complexidade para ele também, né? Complexidade de lidar com mais de um provedor de pagamento, mais de um adquirente, complexidade dele ter que lidar com vários portais, dele fazer uma mudança, né, de um adquirente para outro porque a taxa foi melhor, complexidade para... Você já deve ter visto lá o balcão cheio de maquininha. Com certeza, cada um só passava... Parece um arco-íris, né? Esse aqui eu tenho que passar, esse cartão eu passo nessa, esse eu passo nessa outra. Esse é o balcão arco-íris. Por que acontece o balcão arco-íris? Porque o comerciante ele não tem uma maquininha que aceita todas as bandeiras. Né? Você tem algumas bandeiras que são aceitas em algumas das maquininhas, alguns dos adquirentes. E a outra razão, como esse mercado ficou muito competitivo, o comerciante ele pode escolher, para ele reduzir a taxa dele, ele vai escolher quem é a melhor opção de cada uma das ofertas. Então, esse aqui me ofertou uma taxa de débito boa, eu vou usar ele. Mas o crédito, a vista está melhor na outra empresa, ele usa outra. Então, isso tudo foram mudanças competitivas que aconteceram, né? Poxa, a software house, qual é a oportunidade dela ver ali a dificuldade do comerciante, né? E se posicionar. Poxa, ele tem segurança se ele está com a melhor taxa, ele tem complexidade de acessar vários portais, a taxa dele é aumentada sem ele saber, muitas vezes, sem ele ser notificado.
pelo adquirente, ele lida com esse balcão cheio de maquininhas. Então, a software house que se atenta a isso, o que ela faz? Ela já leva uma solução de pagamento para o comerciante, uma integração do PDV com o software dela de pagamento. Sim. Uma solução de TEF, uma solução de TEF como a Destacha, né? Faz uma orquestração de pagamento, permite que o comerciante consiga fazer o quê? Escolher a melhor configuração. Então, poxa, se é um adquirente para o débito, outro para o crédito, à vista, outro para o parcelado, é a melhor configuração para dar toda essa liberdade de escolha para o comerciante. E a gente ainda faz uma busca, um serviço de busca pela menor taxa, que está inserido dentro da nossa plataforma, né? Então, isso é um exemplo simples, né? Sim. De uma dinâmica de mercado que mudou completamente nesses últimos anos, e como a software house ela pode antever esses problemas ou essas dificuldades que o comerciante... Né? Exatamente, e levar. Né? E aí percebe que a software house, quando faz isso, ela está indo além do TEF, ela está indo além de um transacional de pagamento e indo além do software dela. Porque nesse exemplo que eu dei, poxa, ela está levando solução para o comerciante ter a melhor liberdade de escolha, né? Uma solução que permita ele fazer a melhor configuração de roteamento, por exemplo, e está levando um serviço de busca de taxa, né? Busca de menores taxas, né? Que é um produto que a gente tem, e ela é comissionada por isso. Legal. Aprofunda um pouquinho nesse produto para a gente... Esse produto eu sou suspeito para falar, porque foi exatamente isso que me encantou com a Destacha lá no começo. Bora né? lá, então. É um serviço de busca de taxa. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com um booking de hotel, né? Quando você vai viajar, você vai lá no booking, você bota lá o período, a cidade que você vai, e aí vem todas as opções de estadia ali, preço e tal, e aí você escolhe onde você vai fazer a reserva. A gente fez algo parecido com taxa de cartão. Então, a gente está lá no ponto de vendas, né? O nosso software está instalado junto com a aplicação da Software House, a gente está vendo as características das transações, das vendas daquele comerciante, e aí a gente roda um serviço sistêmico, né? Faz parte do nosso software, que vai buscar para aquelas características de transações do comerciante, então, por exemplo, o segmento, o tamanho, a modalidade, o ticket, tem diversas características. Tem o MCC lá que as adquirentes colocam por segmento, né? Cada segmento tem uma margem, aí a margem dita as taxas de cartão acordadas com a bandeira e com o banco emissor. Então, tem toda uma complexidade de diversas variáveis que o nosso software ele entende, lê, e aí automaticamente vai buscar as menores taxas dentre os acordos que a gente tem. E aí oferta isso para o comerciante. E aí cabe a ele analisar, se ele não aceitou, está tudo bem, ele continua usando a melhor solução que ele tem lá, o melhor adquirente que ele tem conectado já integrado com o nosso software, ou se ele viu o valor, aí ele pode fazer uma aceitação dessa proposta. Né? Entendi. E aí é um negócio que é ganha, 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 porque o comerciante vai ter o custo dele reduzido, é um serviço que não tem custo adicional, não tem contrato, não tem fidelidade, não tem absolutamente nada, é optativo. Então, ele optou, reduziu o custo dele, tem um ganho, tem um comissionamento para a Destacha e para a Software House parceira, então a gente também ganha. E o próprio adquirente também, ele viu valor, porque ele ganhou um cliente, ele cresceu, e de uma forma indireta ali, através de um canal, Software House e Destacha. O custo de aquisição dele muito reduzido. Foi via software, exatamente. Destacha e ERP. Então percebe que esse é um exemplo simples, baseado numa dinâmica de mercado que mudou completamente nesses últimos anos, e que a Destacha está indo além de uma simples solução de TEF, está indo além de um transacional de pagamento, e a Software House também, porque ela passa a levar não só o transacional de pagamento, a solução do TEF, né, do pagamento conectado ao PDV, mas ela está levando uma solução, uma alternativa de taxa que pode ser boa para o comerciante. Sim, o próprio comerciante ele enxerga o seguinte, né? Falou, eu estou pagando aqui uma mensalidade no meu PDV ou no meu RP que eu uso. Lógico, eu pago para ter a gestão, né? Porque ele enxerga valor nisso.
Mas quando você posiciona esse tipo de economia para ele, eu falo, caramba, tá valendo a pena pagar esse software, porque ele tá me retornando. Tá me retornando. Né? Eu estaria pagando mais taxa, ou seja, só o que eu economizei com taxa, talvez eu tô pagando a mensalidade do meu PDV. A maioria das vezes é superior ao que ele já paga ali de uma mensalidade de PDV. Né? E aí percebe a oportunidade para a software house? Esse mercado abriu, aumentou a competitividade, né? Todos os bancos, né, e os adquirentes ali, a maioria dos adquirentes ou está associado a um grande banco ou se tornou banco, né? Ele está brigando pelo quê? Eles estão brigando pelo quê? Pelo PDV. Pela relação, por como chegar nesse comerciante, né? É complexo e caro chegar num comerciante, né? Nesse pequeno, médio e grande comércio que a gente atua, que a software house atua. Então, poxa, mas quem está lá já com esse comerciante? É a software house. Quem resolve já os problemas do comerciante? É a software house. Quem o comerciante já conhece e confia? É a software house. Tem um termo que a gente usa na Distacha como uma provocação, né? Em todos os fóruns e contatos com os nossos parceiros, né, de automação, de software house, que é o PDV vale ouro. PDV vale ouro, tem uma disputa aí atrás dessa mina de ouro que é o PDV. Sim, todos a gente vê essas movimentações aí, né? Essas movimentações de bilhões e tudo. Né? O que justifica essas movimentações, essa disputa e esses pagamentos, né, bilionários? É a disputa pelo PDV, que a software house tem. Então, ela ia além de um software, ia além de um transacional de pagamento, né? Quando envolve aqui as questões de pagamento e onde a gente atua. Né? É uma tremenda oportunidade para a software house monetizar mais, ganhar mais dinheiro, além das mensalidades que ela tem, né? E exercer o protagonismo, né? Porque o PDV vale ouro. Entendi. Não, faz todo sentido. É que esse é um movimento que a gente já está vendo no mercado já há algum tempo, né? Essas aquisições mesmo são por conta a Stone, né? Com a Lynx ali, foi por conta de transações financeiras que iam ocorrer via os inúmeros PDVs, né? Que essas empresas têm. A gente tem casos de software houses na nossa base que a mensalidade do software se tornou irrisória perto do que ele tem de faturamento via transações Pix, por exemplo. Começou a receber um rebate, né, na transação Pix que antes ele não tinha. E também pro comerciante, pro lojista, foi bom, porque ele tinha uma taxa de Pix lá no banco dele que era uma, e quando a software house levou uma outra possibilidade, teve uma redução. Então, acho que cada vez mais o mercado vai procurar esse tipo de alternativa. Eu achei muito interessante a ideia, né, da Distacha, esse produto especificamente, né, porque ele trabalha um pouquinho diferente do TEF tradicional, não vou dizer assim, né? Sim, de buscar essa melhor oferta. O TEF tradicional, você entra lá e configura a tua adquirente e, basicamente, você tem que ir atrás da tua melhor oferta no teu relacionamento com o banco. Perfeito. Ou com quem colocou ali, né, ou trouxe a adquirência ali para dentro da tua empresa. Você consegue, ou lembra de cabeça de algum case, assim, talvez o mais discrepante de taxas que aconteceram nessa jornada aí da Distacha? Todo dia. Todo dia a gente vê clientes que têm uma precificação muito acima, completamente superior ao que pode ser praticado. Dá um imenso prazer para a gente. Obviamente, tem um viés de retorno ali, né? Porque tem uma comissão para nós, para a software house. Isso é importante e não tem nada de errado com isso, está todo mundo ganhando, né? Mas tem um prazer enorme, Jonathan, quando a gente... Gera mais competitividade, né? O empreendedor que está ali lutando, a gente está né? vendo que está agregando valor para ele, a gente sabe... eu já tive comércio, já atuei no comércio. É muito dura a vida do comerciante. Cada centavo conta na operação dele. O comerciante é um bicho solitário por natureza.
porque ele está lá lutando contra tudo e contra todos lá no dia a dia. Então, é um sentimento para nós agora, eu do outro lado da mesa, né? Não sendo mais um comerciante, né? Quando eu vejo que a gente está gerando valor, que eu deixei a vida dele melhor, e às vezes é com uma redução de taxa, às vezes é alertando ele a um contrato que ele está sendo amarrado lá a alguma instituição. E eu pego vários exemplos, né? No outro dia pegamos lá um exemplo que ele estava com um contrato de 5 anos para se prender num adquirente e a taxa não era nem um pouco boa. E a gente falou, cara, foge disso, você não pode ser amarrado. Né? Vocês pegam muito isso, porque o que eu vejo é assim, muitas vezes o comerciante ele chega no banco e o banco fala assim, não, a sua conta, eu não vou te cobrar a tarifa aqui de conta, só que lá atrás ele, então, mas eu preciso que você use essa maquininha aqui, eu preciso que você... Ou seja, ele está ganhando de outra forma, mas naquele momento ele também está amarrando ali o comerciante. Né? Vocês veem casos assim no dia a dia, como é que vocês lidam com esse tipo de demanda? Porque eu imagino que o comerciante liga para você e fala assim, pô, me ajuda aí, o que eu faço agora? Eu tô amarrado aqui. Liga pra gente e liga pra Software House, porque o PDV vale ouro, né? Essa relação de confiança tá ali muito com a Software House, né? A gente é um parceiro, né? Da Software House, nosso modelo é sempre integrar ali, levar o TEF, né? E a plataforma para a Software House, mas levar o nosso portfólio de produtos para ela nos ajudar a distribuir isso, né? Mas a gente vê toda hora esse tipo de situação, onde a gente orienta ali o comerciante, Vocês conseguem apoiar ele a se libertar desse tipo de situação? Né? Em todos os sentidos, né? Tem um apoio ali que ele é um apoio de orientação. Ele quer trocar ideia, né? Como eu falei, o comerciante, muitas vezes, ele é um bicho solitário, né? Então, ele carece de orientação, tem muita transformação, muita mudança e ele não acompanha tudo. Então, acho que tem um papel nosso, assim como da Software House, né? De levar informação, de levar orientação e tudo. E a gente apoia de uma outra forma, que é o seguinte, um dos princípios que a gente tem como empresa, né? E aí o princípio ele está na nossa cultura, o princípio está na forma da gente fazer produto e desenvolver tecnologia, tá? O princípio é de dar liberdade de escolha para o comerciante. Esse mundo é muito cheio de barreiras ali, todo mundo quer fazer um famoso lock-in do comerciante, né? Que significa o quê? Eu quero prender ele aqui no meu ecossistema. Eu quero dar isso, dar aquilo e tal, eu quero amarrar de todas as formas que o comerciante não vai sair. A gente vê muito essa estratégia, né? E a gente, por princípio, eu quero dar liberdade de escolha para ele. Então, exemplos disso, né? O nosso TEF, você falou agora há pouco ali do roteamento e tudo, né? O nosso TEF ele foi construído, a gente investiu num tipo de tecnologia para dar para o comerciante liberdade total para ele escolher a melhor configuração de adquirentes para ele ter. Então, aquele balcão cheio de maquininha, ele deixa isso tudo parametrizado no TEF, com a configuração que ele quiser, automática. Então, eu estou dando liberdade de escolha para ele da melhor configuração de adquirente. Depois ele roda num piloto automático ali, né? Roda num piloto automático. E no nosso TEF, a parametrização é instantânea. Todas as parametrizações elas são digitais, então ele pode mudar um roteamento de um lado para o outro, de um adquirente A para o B, para o C e tudo, instantaneamente. Não tem tempo. Uma vez já ele cadastrado naquele adquirente e tudo, essa mudança de roteamento é na hora. Então, ou seja, a fricção de mudar é nenhuma, né? Um outro exemplo da liberdade de escolha, né? A gente entende, né? Eu muitas vezes eu falo o nome TEF, né? Porque é um nome que já diz tudo, todo mundo sabe o que é, o que está sendo falado e tal. Mas eu odeio o nome TEF. Porque TEF, ele remete... É um nome feio, né? Transferência eletrônica de fundos. Ele remete a um passado de complexidade, era difícil homologar, as software houses precisavam pegar lá a CPU, né? Vinha São Paulo, tal. Fazer todo um processo. Exatamente.
E hoje em dia, né, principalmente o nosso produto, né, da Destacha, é uma homologação digital, é uma integração super simples e rápida de ser feita. A instalação do client do nosso software lá no PDV 3 Enter, ele está instalado, todos os processos são digitalizados em tempo real, o parceiro faz isso de forma eficiente, com autonomia, para uma plataforma que é o Destacha Plus. E a gente desenhou o produto não para varejistas enormes, né? Sei lá, pega um Carrefour da vida. A gente desenhou o nosso produto para o pequeno, médio e grande comércio. Nosso cliente médio tem 50 mil de vendas, né? Então, o TEF, ele ficou muito mais simples, né? Antigamente era VPN, era servidor dedicado, banco próprio. O nosso tudo é na nuvem. Legal. Ferramenta leve, né? Eu queria explorar... É legal quando a solução funciona, né? Você liga e funciona. Claro. Né? Assim, sem precisar, mas não tem que ligar para ninguém, não tem que falar com não sei o quê. Cara, simplesmente funciona, né? Muito legal. Mas eu queria explorar um pouquinho essa questão que você colocou ali do ticket médio. Perfeito. Né? A gente sabe que grandes varejistas, por exemplo, ele tem um relacionamento um pouco mais estreito com instituições de pagamento, instituições financeiras, e ele consegue condições diferenciadas porque transacionam em volumes absurdos, né? Me parece que a solução da Destacha, ela tem um público mais varejão mesmo, né? O que eu estou querendo dizer? Talvez aquele cara que não teve o acesso a essa negociação tão boa assim, vocês encurtam esse caminho e conseguem conectar. Me fala um pouquinho sobre e até para a software house entender e conseguir se identificar, se é para ele ou não, né? Quem que é o público ideal assim, para utilizar o produto da Destacha? Legal, eu gostei dessa expressão, né? Se é para ele ou não, né? Bom, primeiro a gente foi pensando, a gente foi criado, né? Destacha é uma empresa de 2020, comecinho de 2021 para cá, então a gente já entrou com uma stack de tecnologia e com uma plataforma, né? Super moderna, na nuvem, leve para ser simples e poder ser aderente a qualquer tamanho de comerciante, tá? O cliente nosso médio hoje tem 50 mil reais de vendas. O único pré-requisito que o cliente tem que ter é acesso à internet. E ele já é capaz de ter o pagamento integrado com o PDV dele. É a melhor definição que eu gosto do TEF, né? Que é a conexão do pagamento, né? A máquina de cartão com o PDV dele. Se é uma transação em cartão, eu estou conectando a um adquirente. Se é uma transação de Pix, eu estou conectando ao banco de Pix. Né? Então, essa é uma descrição funcional da plataforma da gente. Né? Legal. Então, a única coisa que demanda para um cliente hoje é 50 mil reais, é um acesso à internet e um tamanho médio da gente é esse tamanho de 50 mil reais de vendas por mês. Né? A gente compartilha de uma visão, Jonathan, que mais cedo ou mais tarde, todo o PDV do Brasil vai ser conectado, o pagamento vai ser conectado ao PDV. Porque faz muito sentido para o comerciante. A gestão e o recebimento. A gestão, e eu vou te dar um exemplo prático disso que eu vivi no outro dia numa visita a Salvador. Tá? Mas hoje, só colocando um pouco de números assim do mercado, né? Hoje, o mercado de TEF, né, esse produto, né, de integração do pagamento com PDV, ele começou olhando os grandes varejistas. Então, as soluções, né, principalmente dos concorrentes, foi feito para esse público, né, de grandes varejistas e tudo, que é um outro produto, apesar de ser um TEF, é um outro tipo de demanda, é uma solução on-premises, VPN dedicado. O grande varejista tem outra necessidade, né? Recursos, né, diferentes. Ou tem outro requisito, exatamente. Mas o que então, quando você olha o TEF hoje, ele está implementado em mais ou menos 1 milhão de comerciantes. E 1 milhão de comerciantes, eu estou contando ali cada loja do Carrefour ou de uma Casas Bahia e tal, é um comerciante, né?
Então, ele está concentrado ali ainda num topo de pirâmide. Só que existem outros 7 milhões de pequenos, médios e grandes comércios que estão aí no Brasil, que aceitam cartão, que aceitam Pix, que estão aí fazendo suas vendas no mundo do varejo e não tem o PDV conectado com o pagamento, né? E as necessidades são as mesmas, né? Poxa, o que eu, quando eu atuei num grande varejo, eu tinha como prática, né? Como grande varejista? Bom, primeiro eu tinha gente com know-how para negociar minhas taxas de cartão, eu tinha tecnologia para fazer as mudanças ali de um adquirente para outro, e eu tinha time para fazer uma gestão disso tudo, né? E conciliação e tudo mais. Era o que me demandava como grande varejista. A demanda também vale para o pequeno varejista, né? De negociar melhores taxas, de ter uma tecnologia que permite ele escolher 1, 2, 3, quantos fornecedores ele quiser, né? De adquirência. A conciliação financeira. Então, as necessidades são as mesmas, obviamente numa outra escala. Só que o pequeno comércio, ou comércio de uma forma geral, não tem know-how, não conhece, lida com muita insegurança sobre o assunto, não tem time e não tem tempo para lidar com isso. Então, essas são as óticas, né, que geram oportunidade para a gente, aqui na Destacha, para desenvolver produto para isso, e para a Software House, para ir além do transacional de um TEF, ir além do software dela e levar a solução para o comerciante, né? Entendi. Eu vou dar o exemplo de Salvador aqui. A gente fez uma implementação de uma rede grande de clientes, são 40 lojas, do segmento de farmácias, uma rede, apesar do tamanho, ela não usava TEF, nunca usou TEF, e eu fui acompanhar a instalação, né? Apesar de ser uma instalação que a gente pode fazer remota, a gente, a grande maioria das vezes, faz remoto, o parceiro faz remoto. Eu fui lá para conhecer a rede, conhecer as práticas deles e como é o negócio deles, né? E uma das coisas que eu estava curioso, né, como ia ser a receptividade da equipe. Porque, uma rede que nunca usou TEF, né? Como é que a equipe ia aceitar ali ou não, né? O TEF, né? Estava acostumado lá na maquininha isolada e tal. E aí, para minha surpresa, assim, eu estava recebendo tapete vermelho em cada farmácia que eu visitava, né? E sem exagero, tapete vermelho. As lojas ficavam entre elas falando, eles estão vindo para cá e tal, já para receber a gente, né? E por que isso? Porque aí vem essa crença, né? As razões dessa crença nossa, né? Que todo PDV, todo comerciante vai ter o PDV conectado com pagamento. Porque gera erro de digitação. Com certeza. Fraude, né? Fraude, erro, diferença no caixa, tempo para somar os slips quando não bate o caixa. Então, o que era a prática da rede, né? Fechar o caixa no final do turno. Se tivesse uma diferença, e sempre tinha, o pessoal do balcão tinha que ir além do turno deles sem remuneração, não tinha hora extra como prática lá deles. E aí eles tinham que ficar somando slip por slip para ver onde estava a diferença. E certamente ia ser um lançamento errado, que era a grande prática, e aí ainda tinha o salário descontado, esse erro de digitação. Então, quando o pessoal entendeu que, olha, acabou o erro de digitação. Não vou precisar fazer hora extra, não vou precisar fazer hora extra. Meu salário não vai ser descontado porque eu errei. Não peguei a maquininha errada, né? Também tem isso, né? Não era o caso dessa rede, mas também acontece muito isso, né? Tem aquelas 3 maquininhas no balcão. O débito era para passar nessa aqui, peguei a maquininha errada, passei, paguei mais caro. Então, quando o pessoal da rede entendeu isso, a gente ali era recebido com o tapete vermelho, né? Então, percebe que eu não falei de nada sofisticado aqui, né? Não é esse produto de busca de taxa, né? De menor taxa, não são os outros produtos que a gente tem mais sofisticados. É o produto mais básico. Exatamente. Agora, a Software House é antenada a esse problema do comerciante, que está lá, né? Qualquer comerciante hoje, seja qual for o segmento, o tamanho e a geografia dele, ele tem
todos esses problemas que a gente falou aqui, e outros, né? Mas ele tem esses problemas aqui que a gente falou. Você falou de fraude, tá cheio de fraude. Então, a software house entendendo isso, transformando isso numa linguagem muito simples para explicar os benefícios para o comerciante, e indo além de levar uma solução de TEF só e integrar e levar outros produtos, é uma tremenda oportunidade. Sim, com certeza. Tem 7 milhões de comerciantes que estão já com algum software de PDV e que não tem integração de pagamento. E tem algo acontecendo aí também, né, nesse meio regulatório, vamos dizer assim, que eu acredito que também deve dar uma impulsionada nesse movimento. O governo está atento a essas transações que ocorrem em meio a POS, assim, de uma maneira até meio descontrolada, né? Quando surgiram as primeiras maquininhas aí amarelinhas, e você lá pega no teu CPF, lá pede um lá, e de repente você começa a transacionar, entrar na tua conta, e aí tô citando amarelinha, mas pode ser qualquer azulzinha, claro, vermelhinha, delas, roxinha, enfim. Acendeu um alerta no governo, falou, peraí, esse negócio aqui tá passando aqui, mas cadê a parte fiscal conectando com essa transação aqui, com esse recebimento? E o governo tá de olho nisso, né? A gente já tem visto algumas obrigatoriedades de vínculo, né, dessas transações, e eu acredito que isso deve impulsionar ainda mais a utilização desse tipo de ferramenta. O que eu enxergo que é o grande desafio da software house é transformar chegar lá no estabelecimento comercial e falar assim, agora você é obrigado a utilizar tal ferramenta, né, tal tecnologia. Eu falo, caramba, velho, mais uma vez eu tenho uma obrigação aqui, né? O governo, ao invés de me ajudar, tá me prejudicando de novo, né? Tá me trazendo uma carga de novo. E aí eu vejo que é a oportunidade da software house falar assim, mas espera aí, esse teu limão pode virar uma limonada. Sem dúvida. Porque aqui onde você iria investir, você pode ter retorno assim, 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 assado. Você enxerga assim também? Total. Tudo na vida tem o lado do copo cheio e do copo vazio, né? O copo vazio é uma obrigatoriedade, né? Nada que é obrigatório é bom, né? Já viu alguma coisa que é obrigatória? Se fosse obrigatório, ninguém obrigava, né? De fato é um movimento sensível, né? É um movimento de incrementar a arrecadação. Ele começou no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, agora a gente já teve há 2 semanas atrás o Ceará. A gente acompanha ali nos fóruns, principalmente da AFRAC, né? As informações de que outros estados até a estão reforma, olhando isso, né? E que até a reforma, um estado atrás do outro vai fazer adesão, né? Já existe esse movimento aí, né? Já existe um decreto do órgão nacional fiscal com a obrigatoriedade, né, do pagamento com o cupom fiscal, e aí vão tendo as adesões de cada estado, né? O lado do copo vazio é esse, né? É obrigatório e tal. O que é o lado do copo cheio, né? Primeiro, a software house ela se antecipar ao movimento. Por incrível que pareça, ainda tem muita software house. A gente integra ali, por mês, 30 novos parceiros, né? A gente tem expandido ali nosso programa de parcerias com software house, né? E a gente vê ainda muita software house que ou não tinha uma integração com uma solução de TEF, ou tinha, mas nunca trabalhou, ou não estava muito a par de como o funcionamento. Então, a gente ainda vê muito desconhecimento. Tá? Então, acho que a primeira coisa do copo cheio sai na frente. Não deixa o teu cliente comerciante ficar com medo, né, de que você não vai estar preparado, né, para uma obrigatoriedade e te tirar e procurar um outro concorrente que já está com uma solução de TEF madura, trabalhando, que domina o assunto e tudo. Então, se envolve no TEF, conhece mais desse mundo de pagamentos, porque você vai mostrar para o cliente que você domina o assunto.
Acho que esse aí é o primeiro lado do copo cheio, né? E o outro lado é justamente saber traduzir os benefícios que o comerciante vai ter. Porque uma mensalidade de um TEF, de um software de pagamento, seja da Destache ou qualquer outro, ele não é caro. Ele não é caro. É um valor perto do custo-benefício, né, que o comerciante tem, é muito favorável para o comerciante. Agora, a Software House, ela tem atualmente, né? Porque 15 anos atrás aí a gente era uma outra realidade. Exatamente. Bem colocado. Mas aí cabe a gente, né, Destache, apoiando a Software House, a própria Software House, a mostrar para o comerciante tudo que ele vai ganhar. Pô, olha, então, as coisas mais funcionais, né? Pô, você não vai ter mais erro de digitação, você não vai ter mais tempo para fechar o caixa, você não vai ter mais diferença, né? Pô, não é possível que em 2025 o cara fica lá somando os slips para encontrar a diferença. Conheço quem ainda faz isso. Eu também. Você vai poder fazer a escolha de quem são, qual a melhor configuração, 2, 3 adquirentes, para aproveitar as melhores condições que você está recebendo. Você vai poder mudar o Pix, integrar o Pix com o PDV. Pix eu acho que vale um capítulo já para a gente falar. Mas você vai integrar o Pix com o PDV para reduzir teu custo ou para evitar fraude. Fraude, você vai proteger o teu negócio contra fraude. Fraude da troca da maquininha, cada vez mais comum, né? Todo mundo sabe como é isso, né? As maquininhas são muito parecidas, vem a quadrilha, troca lá, seja qual for a cor, a maquininha, e aí o comerciante só vai ver tempos depois que o recebível não está entrando na conta dele, está entrando na conta da quadrilha. Né? Segmento de food, cara, eu tive muita reclamação de garçom, assim, restaurantes e o garçom tinha a própria maquininha e hora ou outra ele ia lá e passava a maquininha dele para receber a conta, né? Então tirava ali do bolso, passava dele. Posto de gasolina era super comum. Você pagar muito pagamento em dinheiro. E aí a quadrilha que se inseria dentro da equipe, né? Ia lá e trocava o pagamento em dinheiro, desviava, fazia o lançamento, dizia que era cartão, o comerciante não conferia, só ia descobrir 30 dias depois, mas aí já perdeu muito dinheiro, né? Isso aqui é o básico, né? Então, básico, mas ainda assim tem muito valor explicar o básico bem feito, porque o comerciante, lembrem disso, pessoal, 1 milhão usam um pagamento integrado, 7 milhões não usam. Então, esses 7 milhões ainda tem um lado educacional dele entender os benefícios todos, né? E além desse básico, né? Você sabia que, aí eu vou falar, né, da Destache, né? Você sabia que você tem junto aqui com esse serviço do TEF um serviço de busca de menor taxa? Você sabia que tem uma versão Pro que faz uma conciliação automática do teu recebível para saber se você está recebendo o valor certo, com a taxa certa, que te dá alerta de aumento de taxa, para você não ser surpreendido, né? Quando isso acontece. Praticamente, né? É uma conciliação que a gente fez com uma ótica para esse comerciante, sabe? Que não tem tempo nem know-how de conciliar. Ou quer um outro produto bacana que vai muito além do TEF, né? Ou do transacional de pagamento, a antecipação de recebível multiadquirente. A gente acabou de lançar esse produto. Novidade. A antecipação de recebível é o capital de giro mais barato que o comerciante pode ter. Ele já está acostumado a antecipar com a maquininha. Só que, de novo, a Software House tem uma oportunidade de ser protagonista e ir além, né, do software e levar o quê? Uma solução de capital de giro. Que se for boa, se for mais barata ou deposita, né, a transferência no mesmo dia para o comerciante e tudo, ele vai ver valor, ele vai aderir. Se ele não vê valor, ele não vai aderir. Né? Estamos trabalhando até, Jonathan, isso aqui também é novidade. Legal. Energia elétrica. Aí você fala assim, cara, mas o que tem a ver energia elétrica com TEF? Nada, mas eu vou além do software. Nada com TEF. Mas eu não sou um TEF só, eu vou além de um TEF, assim como a Software House tem que ir além do software. E esse comerciante, ele já está tendo a opção de comprar energia elétrica diretamente do produtor.
com diversos modelos. Sim. Então, por que não a gente levar uma solução de energia elétrica que pode ajudar ele a baratear essa linha de custo, que em alguns segmentos, depois de mão de obra, é o principal custo dele, né? Irrelevante, né? Tem muita oportunidade aí, né? Muita. E o PDV vale ouro, né? Então, a software house que não enxergar só o lado da obrigatoriedade e tal, e o comerciante reclamando que vai ter que colocar uma solução de pagamento, mas levar o lado da oportunidade de deixar o negócio do cara melhor, né, e levar mais alternativa e reduzir o custo dele com tecnologia, vai sair ganhando. Só olhar para a inovação, né? Olhar atento para essas oportunidades. Em termos práticos, Marcelo, a software house, ela, me interessei por isso aí que você está falando. Como é que o cara dá os primeiros passos aí, né, nessa jornada? Bom, eu acho que essa jornada de pagamento é absolutamente estratégica para a software house, tá? Então, eu sempre aconselho a software house, seja qual for a solução, obviamente eu vou falar da destacha e vou criar o diferencial e tudo, mas seja qual for a solução, a software house ela tem que entrar nesse mundo de pagamento. Ela vai ganhar um nível de informação sobre o negócio do cliente dela, ela vai aprender sobre o mundo transacional de pagamento e as oportunidades que a partir dali ela pode começar a buscar, né? Então, seja quem for a solução que ela entenda que é o melhor parceiro de pagamento para ela, se posiciona. Ela tem que agir, ela tem que se posicionar. A software house que achar que isso não é para ela, né? Ou não se aplica, ou às vezes eu escuto isso, né? A obrigatoriedade não chegou aqui no meu estado, eu vou esperar mais um pouco. Cara, a hora é agora. Porque a obrigatoriedade vai vir, a oportunidade, independente da obrigatoriedade, está aí, verdade. O comerciante está cada vez mais exigente. Então, independente se é a destacha ou qualquer solução, né? Conheça todas as soluções, compare as soluções e tome a decisão de quem é o teu melhor parceiro e junto com esse parceiro, entre no mundo de pagamento. Esse aí é o... esteja posicionado ali, né? Esteja posicionado e começa a aprender e evoluir o teu negócio, né? A gente faz uma promessa lá dentro da destacha para os parceiros que a receita dele pode aumentar em até 4 vezes, com tudo isso que eu falei para você. Receita do TEF, uma solução mais sofisticada que tem uma conciliação, que aí tem um valor maior por isso. A software house, participar do mundo de adquirência com esse produto de busca de menor taxa que a gente chama de oferta inteligente. E os outros produtos que a gente começa... capital de giro, né? Antecipação de recebível. Aí vem depois os outros produtos que a gente ainda está trabalhando, energia elétrica e tudo mais. Boa. Cara, se você quer saber mais sobre esse produto, Marcelo, você vai estar lá no Tecno Update com a gente? Vou estar no Tecno Update. Imperdível, pessoal. Imperdível, baita evento. Boa, legal. Então, assim, quer saber mais? Fiquei com dúvida, você pode mandar aí, lógico, no vídeo, mas, cara... Conversa pessoalmente lá com o Marcelo, pega os cases, tem esse cenário aqui, tem meu cliente atua em tal segmento, tem tal ticket médio, tantas transações, vamos lá conversar que eu tenho certeza que o pessoal vai poder esclarecer com mais detalhes, com mais calma, num happy hour, num ambiente aí descontraído, né, Marcelo? E trocando ideia para potencializar os negócios. Cara, eu quero te agradecer demais, por estar aqui com a gente, por abrir os olhos, né? Das pessoas, dar esse chacoalhão. Tá na hora de se posicionar na parte de pagamento, porque a gente está deixando dinheiro na mesa, né? Tem muita software house que está ali com o cliente, pode aumentar o ticket médio com esse cliente e não está aproveitando todas as oportunidades. Pode ser que apareça outra com uma oferta que o teu cliente com certeza vai enxergar valor. E aí você deixou a oportunidade passar olhando só para a obrigatoriedade, não é mesmo, Marcelo? É isso aí. Bom, queria agradecer aqui pelo convite, queria parabenizar também pela iniciativa de um conteúdo super rico, que sempre tem aqui com vocês e com o time todo, né? No Além do Software. Acho que o tema foi apropriado e a gente vai se encontrar lá no Tecno Update, com certeza. Não percam. Boa, brigadão, Marcelo. Obrigado. Até o Tecno Update, então, pessoal, e até o próximo episódio do Além do Software.